Pessoal, bom dia, boa noite, uma boa tarde. Aqui quem fala é o professor Ícaro, né? Sou professor da Gaio, sou um dos docentes do corpo docente da Gaio. Eu vim aqui hoje falar para vocês, vim primeiro ministrar uma aula que eu queria ministrar um pouquinho diferente. Porque o conteúdo que eu vou falar hoje, para algumas pessoas que já conhecem, que já sabem, quem já me conhece, né? Sabe que eu adoro falar desse assunto distinto. O que eu quero falar para vocês hoje, galera, é como mudar de vida com as práticas das terapias integrativas. Hoje eu quero falar para vocês, não uma receita de bolo, uma receita que eu vou falar para vocês, olha, se vocês fizerem esse passo a passo, tudo muda, tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo. O que eu falo para vocês hoje, pessoal, é que praticante assíduo de várias terapias integrativas, conhecedor de uma boa gama e quero conhecer muito mais ainda, né? Que eu costumo falar que o todo é aquele que diz que conhece muito, sábio é aquele que diz que conhece pouco, né? Então, mediante essa fala, eu conheço pouco, mas o pouco que eu sei eu quero ministrar para vocês hoje. Eu quero falar de um momento que vocês podem não só se autodescobrir, mas também trazer muitos conhecimentos para todas as pessoas que estão ao redor de vocês. As terapias integrativas hoje, elas são reconhecidas pela Anvisa, né? Elas são reconhecidas com o seu poder de técnicas para não só fazer o bem para aquele outro ser humano, mas também para ajudar ele de uma forma integrativa. Ok, professor Ícaro, então quer dizer que no momento que eu faço, ou que eu pratico, ou que eu começo a aderir a uma terapia integrativa, eu esqueço daquela receita do médico, eu deixo meu médico de lado e trabalho somente com essas terapias? Não, pessoal, hoje eu vou vir falar para vocês uma realidade que eu, professor Ícaro, atuo, né? Hoje eu atuo com algumas técnicas, quiropraxia, acupuntura, hipnose, PNL, constelação familiar, aromaterapia, técnicas de terapias manuais, como massagem relaxante, auriculoterapia, dry needling, que é agulhamento a seco, e demais técnicas que eu trabalho também. Trabalho também com as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga, né? E deixo em aberto para vocês, quem não teve a oportunidade de passar aqui pela maca, pelo consultório de um terapeuta integrativo, se permita. Se permita que essa experiência ela vai ser incrível. Venho falar para vocês também um pouquinho da minha experiência, de como que eu, professor Ícaro, eu entrei nesse mundo, como que eu vim parar aqui, como que realmente eu falei assim, opa, peraí, hoje eu vou ser um terapeuta integrativo. Não. A minha jornada, pessoal, ela começa muito em 2017, quando eu comecei a minha faculdade, minha primeira graduação de Educação Física, né? E lá naquela graduação começou a me despertar alguns sentidos sobre o ser humano, sobre como que esse ser humano, ele age, ele vai pensar, ele vai entender através das suas emoções, através do ciclo. E esse ciclo, pessoal, ele é muito importante, porque muitas pessoas que eu fui conhecendo ao decorrer dessa graduação, elas tinham uma dor, elas tinham um incômodo, elas tinham alguma questão que de certa forma fazia com que, poxa, o mais simples seria resolvido com uma conversa, com uma fala. Foi ao decorrer da minha formação, eu fui entendendo, quando eu fui ministrar uma aula em uma academia, por exemplo, tive a gente fala que é aluno, né? Na nossa terapia integrativa a gente fala que é um paciente. Tive um aluno que ele contratou minha aula e falou assim, professor, eu só quero conversar. Aquela pessoa chegou naquele dia distinto, extremamente rígida, extremamente assim, tensa, né? Creio eu que o dia devia ser muito difícil para essa pessoa. E aí eu falei, ok, tudo bem, se você não veio para a prática do exercício, vamos conversar, e quem sabe vai ficando bem, a gente vai fazendo uma coisa ou outra. Esse dia fatídico, pessoal, esse aluno, ele simplesmente dialogou, e aí, curiosamente, eu fui falando para ele fazer alguns movimentos. Resumo, se sentiu muito bem. E aí eu entendi, daquela data distinta,
que a terapia integrativa, ela soma na vida de um ser humano de uma forma que as pessoas não entendem. E aí a primeira técnica que eu fui estudar foi aquela técnica que a gente vê muito nos aeroportos, mercados, Quick Message. Quick Message, eu falei assim, pô, legal. Eu gosto da massagem, eu gosto da terapia, eu gosto de receber também. Vamos lá, fui estudar. Comecei a estudar essa Quick Message e aí eu comecei a entender um novo mundo. Eu comecei a entender que as emoções, pessoal, elas se manifestam no corpo, elas se manifestam de uma forma inconsciente e muitas das vezes, muitas pessoas que estão ao redor da gente, elas acabam adoecendo. Dentro da terapia integrativa, eu falo que o ser humano ele tem uma desarmonia emocional. Olha que palavra bonita. Se eu falo desarmonia emocional, ela é diferente do que adoecendo. O que eu e o professor Icaro já quero ensinar para vocês, tá? Como todo bom terapeuta integrativo, a gente sempre quer propor para as pessoas que estão à nossa volta um ensejo de ideias simples. Tudo que o nosso corpo ele emana é energia, certo? Tudo que a nossa boca fala, atrai através da fala, ela joga para dentro da gente. Então, olha, muito importante, você é aquela pessoa que está sempre falando, poxa, coisas ruins, coisas negativas, situações que eram para dar certo e você fala, poxa, será que dá, será que não dá, será que dá, será que não dá? Acaba não dando certo. Reparem para esse tipo de pessoa que além dela ser uma pessoa mais rígida, mais contraída, ela é uma pessoa mais introspectiva. Então, fazendo só um paralelo, tá? Já ensinei uma receita de bolo para vocês. A partir do momento que a nossa boca fala, ela atrai para dentro do nosso campo. Ok? Combinado? Todo mundo entendeu? Todo mundo está conseguindo sintonizar aqui com as minhas informações? Pessoal, voltando lá para aquela historinha. E naquele momento eu entendi que, peraí, eu entendo sobre o exercício, sobre o movimento, sobre o concreto. A pessoa está fazendo, ela está se sentindo bem. E aí eu comecei a entender também que, peraí, o nosso fator mente, ele é uma incógnita, certo? O pessoal da psicanálise é um pessoal que estuda muito sobre o inconsciente coletivo e coisas do tipo. E aí, galera, fiquem pasmos. Eu comecei a estudar sobre a mente, comecei a entender que as emoções estão no corpo, a mente comanda, e se nada estiver funcionando, a parte concreta do físico ela não vai fazer. A pessoa não vai se sentir bem. E lá naquele tempo atrás, quando eu aprendi sobre a Quick Message, eu tive um professor oriental, onde ele falou muito de pontos de emoções do corpo. E aí eu, muito curioso, eu falei assim, legal, se o corpo tem emoções, somente a gente desbloquear, né, como a gente fala na terapia, desbloqueia essa emoção, a pessoa vai ficar bem. E aí, pessoal, quando eu comecei a entender esse conceito de energia, galera, energia não tem a ver com religiosidade, tá? Então, para aqueles religiosos de plantão, vamos deixar um pouquinho a crença limitante de lado e vamos entender. Falei, atrair para o meu campo. Pensei, atrair para o meu ser também. E a parte mais interessante, tudo que eu emano para o outro é energia. Tudo que eu recebo do outro é energia. Então, como viver de terapia integrativa? Como você ser um terapeuta integrativo? Essa é uma aula muito interessante. Eu poderia falar aqui para vocês por alguns dias. E mesmo assim faltaria conteúdo. A gente vai ter um tempo aí de 50 minutos para poder falar sobre esse mundo, esse momento, tá? Já começo também a falar para vocês que o nosso trabalho, ele é um trabalho. Então foram horas de dedicação, foram valores de investimento de curso, foram trocas de profissionais que eu fiz, faço e realizo até hoje. Hoje, pessoal, eu trabalho com algumas técnicas distintas, né? E tenho um bom resultado, um bom lucro. Só que o meu maior lucro também não é o financeiro só. Obviamente que o financeiro ele me agrega muito, me enobrece muito também. Só que o fato de eu poder tratar um ser humano, auxiliá-lo em um processo difícil e vê-lo em um processo de evolução, não tem preço.
Não tem preço que pague você entender uma história de cada pessoa que passa por você. Hoje, quando eu não falo que eu tenho pacientes, né? Eu falo que eu tenho clientes. E esses clientes, quando eles vêm no meu consultório, eu estou aqui esperando entender o que é esse novo ser. Esse ser humano, ele tem para poder trazer qualquer história. O que emocionalmente ele trouxe. O que a minha terapia, o meu toque, a minha fala, a minha martelada da quiropraxia, ela vai trazer de diferente. Já tive casos, pessoal de consultório, né? Quem já foi meus alunos na terapia integrativa, eu cito muitos casos clínicos porque vocês vão ter uma dimensão do que pode acontecer. Já tive casos bem delicados, onde a pessoa entrou no consultório chorando, porque não conseguia respirar. Porque há 2, 3, 1 ano, 6 meses, 4 meses, ela vem com uma dor e essa dor ela foi acometendo o corpo dela. Simples. Para a gente é mais um caso de dor como terapeuta. Só que aquele ser humano ele veio buscar não só um atendimento. Aquele ser humano ele veio buscar uma troca. Eu falo que essa troca é uma troca energética, pessoal. Nesse caso distinto em questão, né, uma das técnicas que eu mais uso é a quiropraxia, e aí a gente conseguiu fazer o ajuste nessa paciente. Essa paciente, quando levantou da maca, respirou aliviado. Ela fez uma fala assim: doutor, eu não conseguia respirar. Falei: opa, doutor não, terapeuta. Ela, mesmo sendo pessoa, falou assim: doutor, eu melhorei, eu tô bem. Chorava. E ali eu entendi que naquele momento eu não fui só um instrumento de técnica, eu não fui só aquela pessoa que agitei, próximo. Eu fui aquela pessoa que se pôs a ouvir aquela questão. Foi entender o que aquele paciente, o que aquela cliente, o que aquele ser humano trouxe. Naquele momento distinto, esse ser humano ele trouxe muita dor. Trouxe uma fala que ninguém podia escutar. Uma fala que ela tinha guardado dentro dela. Após essa sessão, tudo mudou. Após essa sessão, eu mostrei para ela que, em conjunto com a medicina, a nossa medicina tradicional chinesa, a medicina alternativa, a terapia integrativa alternativa, também tem muito para mostrar. Hoje, como docente da área da terapia integrativa, eu não ministro um curso. Eu ensino para os meus alunos o sentido real de poder tratar um outro ser. Galera, então peraí, professor, você ensina uma coisa diferente? Não. Eu ensino o que eu aprendi por uma longa caminhada de terapias. Cada terapia que hoje eu componho dentro do meu leque, dentro do consultório, eu já passei, eu já experimentei e hoje eu falo, para mim fez sentido. Para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, ou seja onde você estiver, você veio hoje assistir essa aula pensando que eu ia falar uma receita mágica de muito sucesso, de muito dinheiro. Não. Eu vou dar uma receita onde você vai estudar, vai se autoconhecer e vai poder ser referência aonde você for. Ô professor, mas como é que eu chego nesse nível? Galera, todo mundo sabe que a gente requer um estudo, uma dedicação, um aprimoramento. Para a galera que vem da psicanálise, você já sabe, né? A gente nunca para de estudar. Para a galera que vem da terapia integrativa, também. A gente nunca para de estudar. Sempre tem uma técnica, sempre tem uma estratégia diferente para lidar com tal caso, com tal situação. Hoje, a terapia integrativa, ela enobrece muito o meu ser porque ela me ensina a entender a história do outro ser. Olha que fala bonita, ela me ensina a entender. O terapeuta integrativo, ele não cabe julgamento. Eu falo para os meus alunos assim, ó, galera, terapeuta integrativo não tem sexo, não tem distinção. A pessoa que vai no seu ponto de atendimento, no seu consultório, no seu momento de atender, ela vai buscar alguém para poder confiar, se mostrar da forma mais vulnerável e também ser tratado. Ser tratado é uma coisa muito diferente nos dias de hoje, né?
como a gente busca um lugar onde que eu possa ser tratado. Eu vejo muitas reclamações de muitos clientes aqui do consultório, falando assim, poxa Ícaro, cara, eu fui no médico X, fui no atendimento C, fui no atendimento B, cara, nem olhou pra mim. Só escreveu X medicação, tanto tempo, próximo. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ser um cara que vou salvar a humanidade? Não, pessoal. Dentro do nosso consultório, do nosso espaço terapêutico, a gente é um instrumento que conduz esse cliente barra paciente a se conhecer, tá? Então, como assim se conhecer? Ele veio só tratar. Exato, tem pessoas que permitem o diálogo e tem pessoas que são mais reservadas. Sempre, sempre, se você for efetivo no seu atendimento, aquela pessoa ela vai lembrar de você. Aquela pessoa ela vai lembrar que naquele dia fatídico, eu fui lá no consultório do Ícaro, o Ícaro fez alguma coisa muito diferente e resolveu. Nossa, professor, como você está se achando agora, né? Como você é um cara que fala que resolve. Pessoal, eu vou falar uma fala que eu trago muito para os meus pacientes, tá? Eu sou que nem uma dupla de voleibol. A bola tá batendo na quadra, certo? Tá batendo lá na quadra. Se o paciente para de bater essa bola, eu também paro. Se o paciente caminha, eu caminho junto. Se o paciente faz aquele saque, eu também saco. Ou seja, a gente anda em conjunto com a vida desse ser. Então quer dizer que se ele vir aqui no meu atendimento, eu vou tratar uma doença crônica em especial que não tem cura? Não, pelo contrário. Eu vou tratar o que ele manifesta naquele momento. Quem vai continuar o tratamento vai ser esse paciente. Como, professor, como que isso tudo vai fazer sentido para mim agora? Galera, a primeira pergunta que eu faço para quem vem no meu consultório, eu falo assim, tudo bem? Como é que você está? Olha essa pergunta, tudo bem? Como você está? Normalmente a gente usa essa fraseologia quando a gente encontra um amigo, quando a gente está se deparando com alguém, ou também quando a gente só está cumprimentando no espaço de trabalho profissional. Aqui no consultório, esse tudo bem, eu falo ele com uma entonação muito mais forte, tudo bem. É como se fosse uma fala assim, olha, pode confiar, tá? Aqui você está seguro e aqui você vai ser tratado. E aqui, pessoal, a pessoa ela descobre não só um tratamento alternativo que compõe a saúde dela, ela vai descobrir um caminho também. Muitas vezes eu começo a atender o filho, vem a mãe, vem a esposa ou esposo, vem o tio, vem o fulano, quando eu vi eu tratei a família toda, né? Professor, então quer dizer que se eu começar a terapia integrativa eu vou enriquecer, eu vou ser o cara de sucesso, eu vou ser a pessoa que vai, ó... Não, pessoal, como todo bom profissional e como toda área profissional, a terapia integrativa, para quem segue a risca, quem estuda mesmo ela tem algumas legalizações. Como assim? Poxa, a gente não tem um conselho que vai reger, a gente tem uma ética profissional. Eu não chego para outros lugares e falo sobre os meus atendimentos. Professor, mas você citou um caso clínico, sem identificação, sem nomeação, que vai abrilhantar vocês sobre o que eu estou falando, sobre o que é esse espaço aqui. Ou seja, a gente vai entender aquele ser humano, vai tratar ele, vai ser um investimento, vai ser uma troca. Hoje, eu consigo atingir um bom valor financeiro, obviamente, pelo meu grau de estudo. Então, dica número 1, tá? Vamos já colocar naquele caderninho, aquele bloquinho sabe tudo, e vamos escrever. Pessoal, invistam em conhecimento. Invistam em aprimoramento em cursos sérios. Hoje na Gaio, não fazendo merchan, tá? Hoje na Gaio eu ministro, e coordeno o curso de prática integrativa. Tudo que eu sei das grandes técnicas que vem me dando muito sucesso ao decorrer desses anos, já são quase 10 anos de consultório, eu ensino, só que de uma vertente diferente. Eu ensino para o aluno
para o meu futuro colega de trabalho como ele se reconhecer e conhecer quem pode estar perto de você. Poxa, então quer dizer que quando eu aprender com o professor Ícaro, eu vou ser aquele expert em dor, vou resolver, vou tratar. Não. Pessoal, o que eu ensino hoje de conteúdo, eu ensino ao aluno a entender como ele pode entender não só o corpo, mas a mente e a energia que circunda essa pessoa. Muitas das vezes a gente busca uma receita mágica para alguma coisa. Muitas das vezes a gente busca uma resposta unânime que vai resolver, que vai trazer, que vai curar. A palavra cura vem do curanderismo, onde a gente não pratica aqui. A gente pratica o tratamento. Quando a pessoa chega aqui no consultório e fala assim, olha aí, Carol, poxa, cara, eu vou dar um caso que eu atendo muito, tá? Tô com uma dor na região da lombar. Puta, minha lombar tá inflamada e assim vai. Tô sentindo uma dor, um incômodo que vai... Poxa, eu não consigo fazer nada na minha vida. Para cada dor tem uma questão emocional. Exato, para cada dor física ela tem um porquê emocional, onde simplesmente assim, dores nas articulações, mão, joelho, pé, articulação, são dores de inflexibilidade, é quando eu não permito as coisas acontecerem, é quando eu desafio o que está vindo. Dores na região da lombar, a lombar ela representa a estrutura de vida da pessoa. Se a pessoa ela vem de um momento oscilante, tudo na vida dela está conseguindo, mas está difícil, está vindo, mas às vezes não, essa dor ela se manifesta na lombar. Poxa, professor, então peraí, como é que você sabe dessas coisas? Só investimento e estudo, tá? Muitos anos de muitos estudos. Muitos anos se dedicando não somente a atender um paciente, a entender a condição energética dele. Muitas pessoas falam assim, poxa, aí, cara, quando eu vou lá no consultório, eu relaxo tanto, eu me sinto muito bem, que eu acabo, meio que entrando num transe. Olha que legal. A forma de eu falar, a forma de eu conduzir, tudo muda. Todas as vezes que eu trabalho um caso distinto de um paciente, é um novo mundo se abrindo aqui para mim dentro do consultório. Como assim, professor? Um novo mundo? Sim, exato. Cada atendimento ele é único para mim. Cada momento com esse paciente ele é único para mim. Eu costumo falar para os meus alunos que eu tenho 50 minutos ou 1h30 para poder entender o mundo. Olha que tarefa difícil para a gente. Tarefa quase impossível. Eu não escuto só a dor. Eu não vejo só onde dói. Eu entendo e levo aquela pessoa a entender a si mesma. Eu levo aquela pessoa a refletir o porquê que hoje ela se põe numa condição de vida que muitas vezes se pune, muitas vezes não se vê, muitas vezes acaba não se apropriando dos seus próprios sentimentos. Vamos só recapitular algumas coisas que eu já falei aqui nessa aula, né? Pessoal, a mente, ela comanda e mente para o nosso sistema. Opa, ela mente e mente. Muitas vezes a gente busca uma cura em um remédio, o próprio nome já diz, o remédio ele remedia a situação, ele não trata. Muitas vezes as pessoas procuram remédio como uma válvula alternativa também. Poxa, então vamos lá, é só chegar lá no consultório do Ícaro que tudo vai se resolver. O Ícaro tem aquela receita mágica do bolo? Não. Galera, bem simples, tá? Falando um pouquinho mais sério, até mudei a fisionomia, tá? Hoje, aquela pessoa que entrar na terapia integrativa, ela vai entender um novo mundo. Como assim um novo mundo, professor? Ela vai entender que parte dela se olhar, parte dela buscar,
e partir dela, se desafiar todos os dias. Só que, opa, peraí, eu vim para assistir uma aula de terapia integrativa, parece que eu estou vendo um livro motivacional de autoajuda. É um pouquinho disso também. A terapia integrativa, ela integra, junto com as nossas ciências e outras medicinas, o melhor tratamento. Professor, existe um tratamento melhor do que todos? Existe. Olhar para si. Existe uma resposta para todas as dores? Existe. Nunca chegar até ela. Tempos difíceis gera homens fortes ou mulheres fortes. Tempos fáceis gera homens ou mulheres fracas, né? Esse ditado oriental, ele fala muito sobre persuasão e persistência. Aquela pessoa que sente dor por alguma questão, ela foi caminhando para dentro desse ciclo. Ela foi se trazendo, se punindo, se levando ao máximo do máximo para poder chegar naquele momento. Professor, o senhor fala muito de parábolas, o senhor fala muito de falas. Exato. Para a gente poder entender um outro ser humano, eu preciso entender o que esse ser humano ele traz para mim de informação. Muitas vezes a fala ela omite e o corpo ele conta a total verdade. Aqueles que já assistiram algumas aulas minhas sobre hipnose ou até mesmo sobre terapia integrativa, eu queria trazer para vocês a seguinte reflexão. Vocês estão dispostos hoje a aprender práticas integrativas, onde vocês vão ter o caminho e a chave de mudar não a vida de vocês, mas a vida de todo mundo ao redor? Nossa, que responsabilidade. Poxa, peraí, professor, você está me desafiando? Sim, exato. Há um tempo atrás eu estava aí também, sentado, pensando, qual é a minha profissão? Por que eu devo estudar isso? Para que eu devo entender tudo isso? A primeira resposta que eu tive foi lá atrás de uma graduação onde uma coisa foi puxando a outra. Lá atrás, estudando sobre movimento, sobre corpo, sobre densidade muscular, me preparou para hoje entrar nas terapias integrativas e entender que muito dos malefícios vem da gente. Pessoal, parece que a gente está, volto a falar, numa palestra motivacional. Poxa, eu liguei para me assistir aqui uma aula sobre o porquê das terapias integrativas. Se eu não explicar para vocês todos esses mecanismos do para quê e o sentido, não faz muita ideia para vocês entenderem tudo isso. Professor, mas dizem que tal técnica, ou dizem que tal terapia não é tão eficaz. Pessoal, para cada atendimento eu tenho uma reflexão diferente. Hoje, vocês estão escutando de uma pessoa que vem estudando muito tempo sobre essas terapias e vem colhendo por muito tempo resultados bons. Professor, você ganha muito? Essa é a grande pergunta. Hoje eu vivo do que eu acredito. O valor é inestimável para isso. Poxa, estudo, me dedico muito. Se me mandar mensagem X horário, vai conseguir falar comigo na correria, mas hoje eu falo para você. Para você que quer mudar de área, para você que quer conhecer uma nova vertente profissional. Se descubra a partir da terapia integrativa. Se permita sentar num consultório de um terapeuta e deita numa maca. A gente tem N terapias que podem trazer não só um resultado, mas podem trazer um sentido para a vida de vocês também. Galera, hoje as terapias elas consomem, se não for 100%, a 95% do meu dia. E eu não canso.
Teoricamente eu não canso, porque hoje eu vivo do que realmente eu gosto. E olha, um paralelo, né? Eu costumo sempre falar para as pessoas que o terapeuta que não se cuida, ele não é terapeuta. Como assim terapeuta que não se cuida? Trabalho com a terapia, escuto dor o dia todo, trato dor o dia todo. Onde que eu descarrego toda essa energia? O terapeuta também tem que se cuidar. Então, semanalmente, um outro profissional, um grande irmão da área, vem me tratar. Semanalmente, trabalho a minha terapia. E semanalmente, eu começo a me olhar. Eu começo a ter um ciclo do auto-olhar. Pessoal, é uma profissão que hoje me alegra muito trabalhar com ela, porque além de retorno financeiro, ela me dá credibilidade. Muitas vezes eu vou num lugar e as pessoas conhecem primeiro o meu trabalho e, poxa, eu já vi um vídeo seu lá estralando um pescoço, enfiando uma agulha, botando a pessoa em transe, falando sobre ayahuasca, falando sobre constelação familiar, falando sobre tratamento XYZ. Sim, muitas vezes a nossa fala, como eu já falei anteriormente, ela tem um poder. Muitas vezes eu posso tratar a pessoa pela minha fala. Já dizia Freud, né? Freud, o nosso pai da psicanálise, ele fala que a cura provém da fala. E a fala conta tudo aquilo que o inconsciente esconde. Frase interessante de se escutar agora, né? Opa, peraí, professor, você está falando de psicanálise também? Sim, faz parte da terapia integrativa. Faz parte do processo do se ver e se cuidar. Galera, essa aula ela é gravada, tá? Desculpa o gaguejo agora. Essa aula é gravada por uma questão técnica, porém, eu vou deixar em especial as minhas redes sociais, o meu Instagram. E se você tiver alguma dúvida pontual, poxa, professor, eu quero fazer uma pergunta sobre tal terapia, eu quero entender como vai ser o curso que é ministrado na Gaio, eu quero participar, eu quero passar por uma terapia, se permita, tá? Vai estar as minhas redes sociais aí, Instagram, o que for mais fácil de me localizar, a gente vai colocar para vocês acharem também. Para a galera presencial aí, pessoal de São Paulo, não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de hoje viver do que você acredita, ganhar pelo que você gosta. E detalhe, o nome disso é trabalho também, tá? O nome disso vai ser trabalho. Como todo bom trabalho, requer um momento e um investimento, mas eu creio que para vocês isso vai ser uma certa descoberta. Em dezembro do ano passado, a galera de terapia integrativa da primeira turma da GAI se formou. Foi um curso ministrado para algumas pessoas, onde a gente fez uma jornada junto. Essa jornada ela diz muito sobre cada aluno que passou por aquela sala da GAI. E hoje os alunos eles detêm não só um conhecimento, só que uma ferramenta de olhar a vida diferente. Como assim, professor, olhar a vida diferente? Ver as coisas diferentes? Sim. Para cada aula modular, eu não trouxe só uma técnica. Eu trouxe um mundo reflexivo. A gente teve algumas práticas e fala muito abertamente, né? A gente tem a prática de constelação familiar. Inclusive vai ter essa aula aqui para vocês também. Também coordena a parte de constelação familiar. Essa aula em especial ela me trouxe muitas emoções quando eu ministrei para os meus alunos. Porque a gente pôde tratar não só mas famílias, momentos, traumas, fobias, crenças. Ou seja, pessoal, a gente teve a ferramenta de lidar não só com uma vida, mas com várias. Muitas das pessoas que foram consteladas, que participaram, que entenderam, que usam essa ferramenta, hoje elas mudaram o sentido de viver. Opa, professor, então você está igual aquele pessoal do Instagram ou do Facebook, que está com a fórmula mágica para tudo? Não. Galera, hoje a gente tem momentos da vida, certo? A gente tem momentos que a gente precisa correr atrás daquele valor financeiro, tempo, dedicação,
assiduidade em várias situações da vida para no final você poder ter o mínimo para sobreviver. Hoje, a terapia integrativa ela está muito mais fixada nos lugares. Você pode trabalhar em hospitais, em ONGs. Você pode trabalhar, olha, escutem bem essa palavra. Trabalho não é só caridade, tá? Trabalho não é caridade. Eu vou chegar nesse momento do caridade e do trabalho, tá? Hoje você tem ferramenta de montar o seu consultório com a terapia integrativa, igual o professor, igual esse espaço que vocês estão vendo. E atrás de mim tem várias ferramentas que eu passo o dia todo ali, só tratando os seres humanos. Como assim seres humanos? Eu passo o dia todo entendendo e tratando histórias. Olha que palavra bonita. Essas ferramentas, pessoal, me permitem não só o conhecimento, mas me permitem também olhar para dentro de cada pessoa que vem no meu consultório. Que se permite, nesse contexto, ser tratado, ser ouvido, ser escutado. Muitas vezes, é isso que eu quero trazer para vocês hoje nessa aula. Essa aula hoje, ela vem com um formato um pouquinho diferente, né? Vocês estão vendo que eu estou no consultório. Estou aqui no fronte de combate, como a gente diz, dentro da terapia integrativa. Aqui, pessoal, eu escuto sonhos, trato pesadelos e dou ferramentas para as pessoas conseguirem chegar lá também. Hoje você está assistindo não só uma aula, mas você está assistindo um profissional trazendo para vocês o porquê. E o que? Quem vai me responder vai ser cada um de vocês que está assistindo essa aula agora. O que eu vou fazer com essas terapias, professor Ícaro? Para que isso serve para mim? Galera, você quer viver uma vida onde realmente você vai ter um valor, não só financeiro, mas um valor de reconhecimento? Você é aquele que está cansado, que chega na sua casa e fala, poxa, hoje meu trabalho é um trabalho, nossa, estressante. Você quer mudar muitas vezes a sua situação econômica e quer falar assim, poxa, eu preciso ganhar um pouquinho mais. Eu não me contento com algumas realidades do que eu vivo. Ou você é aquela pessoa que fala, eu tenho questões que eu preciso trabalhar dentro de mim. Vem para a terapia integrativa. A terapia integrativa ela não vai ser só uma ferramenta de conhecimento ou de estudo. Ela vai ser um caminho. Esse caminho, gente, ele fala muito sobre cada um que participa dele. Hoje eu tenho colegas, né, irmãos de profissão, eu falo assim, irmãos de profissão, que a gente começou um curso há um bom tempo atrás, terminamos o curso e hoje a gente faz trocas a todo momento, a gente faz um network muito grande. Hoje eu falo que eu tenho uma rede, olha que legal, uma rede de irmãos que trabalham com essa profissão. Tenho colegas de Santo André, de Guarulhos, Zona Leste e por aí vai. E aí, vira e mexe, vem um paciente que fala, poxa, eu tenho um primo, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho alguém de tal região. Fala, opa, peraí, vou direcionar para o meu colega terapeuta que ele também vai tratar, ele também vai estar apto. Ou seja, a nossa rede ela é muito grande. O nosso atender é muito, muito amplo, né? Ah, professor, eu quero aprender uma técnica só. Uma técnica só vai me permitir tratar uma coisa só? Eu vou dar um conselho, tá? Conselho, tem aquele ditado, conselho se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, tá? Mas o professor aqui é bonzinho e vai, junto com essa aula, ministrar algumas quebras de crenças em vocês. Hoje, você pode escolher o que você quer atender. Por exemplo, a gente tem várias técnicas. Dessas várias técnicas, a gente tem... Hoje eu vou falar só de algumas que eu trabalho, tá? Porque senão fica muito específico. Eu trabalho muito com a hipnose, com a constelação, com o reiki. Cada técnica dessa, ela permite você entender um pouco mais de cada história também. Olha, professor, eu venho de uma origem
religiosa, onde isso para mim não existe. Pessoal, eu costumo falar para quem começa a estudar terapia, tá? A primeira coisa que a gente começa a quebrar, a reconstruir, reprocessar, como bons psicanalistas falam, é quem é você. Você fala para vocês que quando eu estralo o dedo, a pessoa dorme, ou quando eu ponho uma agulha, a pessoa dorme, vocês vão acreditar? Você falar para vocês que cada vez que a porta do meu consultório abre, a pessoa entra chorando e sai feliz. A pessoa ela entra com dor e sai com um bom resultado sobre essa dor. Nossa, professor, então tudo isso acontece aí. Eu quero, sei lá, quero ir aí também. Quero sentir o que essa tal integrativa ela tem. Galera, bem simples. Eu vou usar até uma frase de um grande amigo terapeuta que ele fala assim: vem pra cá que eu vou tratar você. Se permita que eu te trate. É uma fala muito interessante, né? Porque quantas pessoas ao redor não estão com alguma dor de origem emocional ou física? Quantas pessoas que estão em volta de vocês que não precisariam de uma técnica de relaxamento? Hoje a gente tem muito ouvido falar daquelas famosas síndromes do pânico, crises de ansiedade e demais situações que acontecem por aí na nossa sociedade. A terapia integrativa, pessoal, ela tem muitas ferramentas que podem auxiliar esses processos. Ah, professor, então eu vou parar de tomar meu remédio controlado para ficar só na terapia integrativa. Não. Como eu falo para vocês, a terapia integrativa, em conjunto com a medicina, ela vai favorecer o seu resultado. Quem vai trazer muito mais fácil a melhora é você que está ministrando. E junto com o paciente também, / cliente. Galera, como eu queria estar respondendo a dúvida de cada um, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí se perguntando, falando, poxa, e agora? Fiquei curioso, né? Quero saber mais sobre a terapia integrativa, quero aprender mais, quero me aprimorar nos conhecimentos que eu já tenho. Hoje eu costumo falar para alguns amigos e pacientes também, é bem interessante, né? Eu tenho pacientes que estão comigo há 3, 4, 5 anos. Tenho pacientes que começam a se tratar, dão um tempo, depois voltam, depois vêm, depois traz o filho, depois traz a filha. A gente meio que vai participando junto, né? Hoje eu posso falar com muita segurança para cada um que está me assistindo que eu trabalho com um dos melhores trabalhos que se tem para fazer. Esse trabalho, ele diz muito sobre a forma de você viver. Eu vou dar mais uma dica, tá? Essa dica, ela pode ser atribuída não só na nossa parte de terapia integrativa, mas também em um âmbito profissional. A gente da terapia integrativa, a gente fala muito sobre energia. Para você que está aí sentado, deitado, ou andando, escutando essa aula e vendo essa aula, tire um momento seu e reserve pelo menos 1 hora do seu dia para fazer uma auto-reflexão. Tire um momento e faça uma reflexão. Quem é essa pessoa que está aí? Por que ela está escutando ou vendo essa aula? Por que muito do nosso dia a gente passa desejando que ele acabe rápido? Desejando que a hora passe rápido, que a semana que começa na segunda a gente já fica, poxa, eu quero que chegue sexta, porque sexta vai ser meu happy hour, porque sábado vai ser meu passeio legal, porque domingo é meu dia de descanso. Essa pessoa, automaticamente, ela traz um desequilíbrio para dentro de si. Ela deixa de viver o momento mais importante dela. Ela deixa de estar sobrevivendo para poder estar somente reproduzindo uma ação do seu dia. Hoje a terapia integrativa, pessoal, ela não garante só para mim, mas como para muitos profissionais que eu vejo,
qualidade de vida, tempo, empenho do que eu quero profissional. Hoje eu consigo ir em muitos lugares, o meu trabalho ele caminha por muitos lugares. Nossa, professor, então quer dizer que eu vou ter uma revolução agora? Não. Falo para vocês que para você ter sucesso nessa área nossa da terapia integrativa, ou para você, colega terapeuta integrativo que está escutando, está vendo essa aula, se você não faz aquela troquinha com o universo, as coisas não estão caminhando muito bem, né? Opa, peraí, professor, troca com o universo? Como assim? Galera, todo bom atendimento que eu faço, eu preciso entregar um atendimento para o universo. Como assim, professor? A nossa doação é de energia. Eu costumo falar que chega o momento certo, para o paciente certo, que ele vai ter um atendimento meu de excelência, daquele mesmo nível do paciente que paga 1.000, 500, 200, ele vai ter o mesmo nível gratuito. Porque o universo ele demonstra para mim o momento que eu preciso entregar um trabalho. Nossa, professor, peraí. Para aquele terapeuta integrativo que está no começo da profissão, que não está entregando essa troca para o universo, pessoal, fica essa dica, tá? Professor, então tem que trabalhar de graça. Não, galera, não é assim. Mantenha-se focado nas energias que circundam em volta de você. O nosso trabalho ele só é progresso quando a gente consegue realmente contribuir para o próximo. Financeiramente, a contribuição é de um atendimento. Mantenha uma proposta, faça um trabalho voluntário em algum momento, faça uma entrega de um atendimento para alguém que precise realmente e não tem condições também. Muitas vezes o valor financeiro que me vem, ele não me vem de uma forma real em valores, né? Mas ele me vem em energia. Hoje, muito do meu progresso são das filosofias que eu carrego dentro de mim. Um atendimento com honestidade, qualidade, com ética, com respeito a cada pessoa que vem aqui, entendendo a cada mundo que eu abro e fecho dentro do momento que eu abro a minha porta. Hoje eu falo para vocês que eu não trabalho nas terapias integrativas. Eu vivo esse mundo. Esse mundo ele enobrece muitas pessoas. Ele faz com que a gente reflita não só em uma técnica, mas em uma escolha de vida. Muitas vezes as pessoas só precisam de um aperto de mão saudável, um olhar sem julgamento, um toque terapêutico, um caminho terapêutico para poder vencer alguma situação da sua vida. Pessoal, não estou discursando motivacionalmente, tá? Nossa aula de terapia integrativa e o porquê dela, porquê que eu devo ter, trabalhar, entender, participar também dela, tá? Eu espero que para todo mundo que assistiu essa aula se dê a oportunidade pelo menos de visitar um espaço onde as terapias elas são levadas a sério, tá? Indiferente de crença religiosa, de sexo ou de momento de vida, se permita ser cuidado e cuidar de si mesmo. Galera, vou me despedir de vocês, né? Nosso tempo já tá dando, tá? Calma. Vocês vão conseguir fazer outras coisas daqui a pouquinho, tudo bem? Eu queria trazer uma aula um pouquinho diferente, porque o jeito que a gente trabalha na terapia integrativa é uma vivência diferente também, certo? Pessoal, quem tiver dúvida pode me mandar no e-mail, pode me mandar pelo Insta, minhas redes sociais vai estar lá. Galerinha, já vão se preparando para quem está presencial em São Paulo de ter as aulas de terapia integrativa comigo, tá certo? A gente vai divulgar no site da Gaio, direitinho nossas datas, carga horária, tudo bonitinho. Galera que quer fazer a terapia integrativa, a gente tem no EAD também, tá certo? E aí vão estar lá também tirando as dúvidas com o professor Ícaro. Certo, pessoal?
Bom, convido a todos vocês, olha que fala sério agora. Convido a todos vocês a conhecerem esse mundo. E esse mundo ele vai se desvendar para vocês, para cada um que está assistindo essa aula, de uma forma diferente. Certo? Galerinha, como a gente cumprimenta nas terapias integrativas das energias, um grande abraço para todos aqueles e para aqueles que estão aí. Espero ter contribuído muito nessa aula de hoje, nesse momento que vocês estão aí sentados, escutando, vendo, né? Muita gratidão para vocês, muita gratidão por poder ministrar esse momento, essa aula. Vejo vocês ou presencialmente ou no EAD ou em alguma dúvida que fico à disposição também. Pessoal, gratidão e um grande abraço.